Boa noite. Parabéns a todos que estão organizando esse evento. Fiquei muito feliz de ser convidado. Muito tenso também, para estrear no palco, no TED, para falar para esse público. É o tipo da situação que, se tivesse uma máquina do tempo, apertava um botão, fugia daqui. Bom, aqui a gente já tem um primeiro ponto sobre tempo e tecnologia. Ainda bem que essa máquina não existe. Quantos desafios, quantas barreiras, quantos aprendizados a gente tem, porque a gente não tem a possibilidade de recuar. Depois que a gente resolve seguir em frente, dá o passo, a gente vai, aprende, melhora, se supera, rumo ao objetivo final. O objetivo final hoje aqui, meu, é sair com vocês um pouco melhor do que comecei antes desses 18 minutos aqui. Bom, tenho 47 anos, nasci no interior de Minas, numa cidade pequena chamada Cajuri, tinha mais ou menos 1000 habitantes, 3 ruas, a de baixo, a de cima e a do meio. E lá, na década de 70, o tempo quase não andava, e isso era bom, porque tinha as brincadeiras com os amigos na rua, a brincadeira sozinho, com os índios, com os soldadinhos, com os monstros feitos de legumes e palitos de fósforo, né? O chuchu e a berinjela que dava os monstros mais interessantes. Muito distante dos canais de YouTube, dos jogos de realidade virtuais que nós temos hoje. Mas lá naquela época já a tecnologia meio que batia na minha porta, dizendo que talvez, através dela, eu atuaria profissionalmente e teria a possibilidade de ajudar e tentar melhorar a vida das pessoas. Lembro que não tinha relógio, né? O relógio era a hora que a fome batia e estava na hora do almoço, a mãe gritando que de hoje, daquele momento, o banho não ia escapar. Então, nessa época, meu tio tinha um cara muito gente boa, foi estudar na Europa, e quando ele voltou, ele trouxe um relógio digital, que tocava 12 músicas. Você programava o relógio em determinadas datas, e naquela data o relógio tocava uma música de hora em hora. O que mais me marcou era no dia do meu aniversário, que era Parabéns a Você, de hora em hora, e no dia do aniversário de casamento dos meus pais, tocava marcha nupcial de hora em hora. Né? As pessoas paravam para ficar vendo aquela situação, né? Mas por que as pessoas paravam? Para que tanta marcha nupcial? Para que tanta admiração? É justamente a fascinação que a tecnologia causa na gente. Então, isso marcou muito, essa fascinação que a tecnologia... Ali era um divisor de águas, era um marco tecnológico. Mais tarde, quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, meu pai, que é um cara visionário, ele se liga muito à educação, apesar de não ter conseguido terminar os estudos, ele teve que parar para trabalhar com meu avô, uma família grande, 10 irmãos, e minha mãe também, que era professora e também muito ligada à educação, me deram um computador. Era um TK-83, 2K de memória. O objetivo era que eu aprendesse a programar para poder controlar o estoque da loja que ele trabalhava. Poderia jogar também, mas não era isso o drive principal. Para ligar o computador era um ritual, né? Porque tinha o computador, essa fita cassete, que colocava no gravador, ligava o cabo no computador, na televisão, saía um som muito doido do gravador, o computador tinha que captar esse som, enfim, quando funcionava, era uma maravilha. Mais tarde, eu comprei uma expansão de 16K, essa aqui. Aí agora eu tinha 18K de memória. Bom, não deu para fazer muita coisa. Quando eu terminei esse texto para falar aqui com vocês hoje, só o texto deu 24K. Então, com 18K não deu para programar muito, não. Nem virei um grande programador. Mas foi ótimo, abriu minha cabeça, fiquei importante na cidade, todo mundo queria conhecer o tal do computador, então foi bom porque eu fiquei importante na época lá. Mas ajudou, abriu minha cabeça, ajudou a não ter medo do desconhecido e saber que estava acontecendo muita coisa diferente, possibilidades incríveis aconteciam fora daquela pequena e querida cidade. Hoje, eu trabalho em 3 frentes: mercado financeiro, estratégia de comunicação digital e com tecnologia. São 3 frentes juntas, na qual o tempo anda muito rápido e a tecnologia voa numa velocidade exponencial.
nessa área, a gente tem um desafio muito grande, apesar de todo esse turbilhão tecnológico, né? Porque nessas 3 áreas juntas, a novidade de hoje vira peça de museu amanhã, as verdades viram questionamentos muito rápidos. Então, nesse turbilhão tecnológico, a gente tem um desafio muito grande, que é a educação financeira. Que existe um gap muito grande de educação financeira hoje no país, né? Então, a gente tem o desafio de romper as barreiras entre as pessoas e o dinheiro. Um propósito, através do trabalho, de melhorar a vida financeira das pessoas. Porque hoje, você melhorando a vida financeira, você também melhora a vida física. Porque quando o bolso adoece, né, adoece o estômago, adoece a cabeça, adoece o coração. Então, é um desafio grande. E no Brasil existe uma barreira cultural muito grande, uma dificuldade muito grande de falar sobre dinheiro. Falamos pouco em casa, falamos quase nada nas escolas, compramos de acordo com a prestação que cabe no nosso bolso, sem fazer conta dos juros. Às vezes, e devia ser sempre, a gente pede desconto de R$10 numa conta de 100, mas não pede desconto de R$1 numa conta de 10. Ambos são 10%, de 1 em 1, de 10 em 10, com juros compostos atuando, a gente tem uma diferença significativa no nosso patrimônio no longo prazo. A gente trabalha 40, 50, 60, 300 horas por mês, e a hora que a gente recebe o salário, recebe o bônus, recebe o dinheiro, a gente não para 1 hora para tentar ver o que a gente pode economizar, o que a gente pode, qual a melhor forma da gente investir, qual a melhor forma de colocar o dinheiro para efetivamente, naquele momento, começar a trabalhar para a gente. Mas isso está mudando, né? Graças à tecnologia, isso está mudando de uma forma que já é vista e notada para todos os participantes do mercado nessa situação. São algoritmos, ferramentas, entendendo melhor o perfil das pessoas, produtos que antes eram restritos a poucas pessoas já estão mais acessíveis a uma camada maior da população, compartilhamentos, vídeos, blockchain, toda a tecnologia envolvida nesse processo. A gente está vivendo uma verdadeira revolução tecnológica financeira. Mas uma coisa que a gente não deve cair na armadilha, não deve se enganar, é que essa tecnologia é muito rápida, mas o tempo de aprendizado ele não acompanha essa velocidade da tecnologia, né? E isso, o tempo do aprendizado necessita maturação, necessita entendimento. Isso em finanças é gritante. Por mais tecnológico que seja o processo de investir, por mais rápido que seja o processo de investir, os investimentos para dar resultado precisam de paciência, maturação, tempo para as estratégias se consolidarem. E isso não está acontecendo só com os investimentos, está acontecendo na nossa vida também. Quando a gente se depara com uma coisa nova, por melhor que ela seja, ela também tem o seu lado negativo. Ela tem, né, o lado negro da força. E a tecnologia, nesse sentido, tem algumas coisas que a gente tem que tomar muito cuidado. Essa velocidade que ela impõe, muitas vezes o tempo de aprendizado não acompanha. Por exemplo, hoje, um fato para exemplificar, 50% mais ou menos das pessoas que se dizem informadas só leem o título da notícia. É a pressa e acha que está ok. Pior que isso, a gente hoje, a gente está lendo só as notícias que nos interessam, só dos grupos que nós frequentamos, só as notícias que a rede social nos mostra, que muitas vezes, através dos algoritmos, elas já sabem que aquela notícia que a gente quer ler, ela mostra só o nosso ponto de vista. E quando chega uma coisa diferente, quando chega uma coisa que não bate com o nosso ponto de vista, chega em forma de meme, chega em forma de piada. E com isso, a gente está perdendo o poder de análise, o poder crítico. A gente está colocando tipo a viseira do cavalo e seguindo um efeito manada. A gente não está parando para analisar, para ver a beleza do contraditório, para buscar informações de verdade que não são a informação do nosso ponto de vista, né? Há um tempo atrás, o grande desafio nosso era a busca do conteúdo nas escolas,
os nossos pais comprando enciclopédia, que era nosso Google da época. Hoje o nosso desafio é outro. O nosso desafio é lidar com o excesso de conteúdo. Você dá um Google, você tem acesso a tudo. Então o nosso desafio hoje é ser crítico, é analisar, é digerir esse conteúdo. E para isso a gente precisa de tempo. Sem o tempo a gente não consegue fazer isso. Porque a gente está realmente perdendo a beleza do contraditório, a discussão salutar. Então, a gente está perdendo e nos privando de, às vezes, ser um pouco o que o Raul Seixas cantou. Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Uma coisa também que tem me chamado muita atenção e tem me preocupado bastante, trabalhando com os jovens, é a ansiedade que o descompasso entre o tempo e a tecnologia está causando. Né? Esse descompasso entre o tempo e a tecnologia está realmente causando uma ansiedade muito grande nos jovens. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo um tempo atrás, que talvez possa exemplificar isso melhor. Tem uma música do Legião Urbana que diz que comprei uma passagem e fui direto a Salvador. Há uns anos atrás eu comprei uma passagem e fui direto aí ao Salvador. Comecei a surfar com 35 anos. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Contato com a natureza, a troca de energia com o mar, foco, disciplina, tentar estar bem de saúde para poder ter essa sensação maravilhosa, entender os meus limites, entender os limites do mar, ter paciência. Não adianta querer entrar em todas as ondas, na vida também assim, não adianta você querer entrar em todas as ondas. E, principalmente, entender a diferença entre a percepção e a realidade. Às vezes, quando eu desço numa onda, quando eu chego no final, eu acho que eu surfei melhor que o Kelly Slater, Ítalo Ferreira, John Flores junto. Aí, depois que eu vou ver a GoPro, os filmes, as fotos dentro e fora d'água, eu vejo que as coisas estão muito longe, não é bem assim que a banda toca. Bom, enfim, comprei essa passagem porque eu precisava... estava passando por um momento difícil, uma decisão difícil na minha vida. Eu precisava desconectar, precisava parar, eu precisava parar o tempo, dar um tempo, me entender, desconectar de todo esse turbilhão tecnológico que a gente vive. Quando eu voltei, eu vi que... Por que eu fiz isso? Porque eu vinha numa atividade que eu tenho hoje, eu estava pensando em desistir para passar para outro desafio. Não era a primeira vez que isso ia acontecer. Várias vezes eu brigava, dava tudo de mim, lutava e saía de um desafio para outro sem concluir. Eu falei que dessa vez poderia até fazer, mas seria diferente, eu tinha que ter um tempo para parar para pensar melhor nisso. Quando eu voltei, eu vi que nada tinha mudado. A foto era igual. Só que eu vi as coisas de uma forma diferente. A desconexão me fez muito bem. Eu vi as coisas com uma nova perspectiva. Eu parei de buscar os fatos e as informações que estavam me levando para só tomar aquela decisão. Continuei olhando os fatos e informações, mas não só eles. Comecei a me inteirar, a ver as coisas, a conversar com as pessoas, a ver as coisas sob nova perspectiva. Conversei com minha família, com minha esposa, com minhas filhas, que me ajudam a tomar as decisões. E resolvi que dessa vez eu ia fazer diferente, que dessa vez eu resolvi ficar. E trabalhando com jovens, vendo as pessoas entrar no mercado de trabalho, eu estou vendo que esse fenômeno está piorando cada vez mais. Essa ansiedade está piorando cada vez mais. Ganhar dinheiro rápido, ter sucesso rápido, ter reconhecimento rápido, colocar os projetos para rodar instantaneamente, porque é assim que a tecnologia nos molda. E é assim que a tecnologia é moldada, através dos métodos ágeis, os agiles, os métodos de programação rápida, os sucessos instantâneos na rede social. O sucesso instantâneo na rede social parece que é instantâneo, mas não é. A gente não sabe quanto trabalho as empresas e as pessoas tiveram para ter aquele sucesso. É a famosa frase, não tem sorte, não tem instantâneo. Dá um trabalho danado ter sorte. Dá um trabalho danado ser instantâneo. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o interessante, o importante, entendi com esse processo todo, uma frase que meu avô contava para meu pai, e meu pai repetia incessantemente, eu ouvia, mas não entendia. Pedra que muito roda não cria lodo. Então, tem que esperar um tempinho, deixar a pedra pegar lodo. As coisas precisam de tempo para acontecer, por mais que a tecnologia nos ajude.
Mas a gente tem que estar atento, porque a tecnologia, ela fascina, fascinou com o relógio que tocava 12 músicas, fascina toda vez que a gente tem contato com uma coisa nova. Agora, a gente tem que ter cuidado para essa fascinação não nos hipnotizar. Entender que a tecnologia é uma ferramenta poderosíssima. Ela, por si só, não é nada, mas é uma ferramenta poderosíssima. Cabe a gente a escolha, na nossa mão, como é que a gente vai usar essa ferramenta. Se é para nos roubar tempo, ou se é para nos dar tempo para as coisas que realmente importam na vida. Dar tempo para fazermos as coisas certas no tempo que a gente tem aqui no mundo. Muito obrigado, gente.